Olá, Olá, pessoal, pessoal. tudo bem? Vai Vai confirmando confirmando para para mim mim no no chat chat se se vocês vocês estão estão vendo vendo e e ouvindo ouvindo direitinho. direitinho. Só Só uma uma coisa, coisa. a gente vai ter que desligar o Desligar som o som. só por enquanto, Ah, tá. senão a gente fica com eco. Boa tarde, bem-vindo a esse webinar. Hoje nós estamos aqui, eu sou a Hannah, trabalho na University of Twente, sou alumna daqui, vim em 2014 para estudar na universidade e hoje eu trabalho no departamento de marketing. Eu tenho comigo a Bia, que vai apresentar ela mesma. Olá, eu sou Beatriz, sou formada em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza e depois de um tempo de experiência profissional resolvi dar um pause na vida do Brasil e vim fazer o mestrado. Faço mestrado aqui desde setembro do ano passado em Construction Management and Engineering. Acho que é isso. Tá, e também tem a minha colega Roxane, ela é holandesa, ela vai estar também ajudando a gente no chat, então eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas em inglês, que aí a Bia consegue responder e a Roxane também. Rox, you would like to introduce yourself? Yeah, sure. Hi, everybody. My name is Roxanne, and I'm a colleague of Hannah, and I will today assisting in the chat. So if you have any questions, I will be more than happy to answer all the questions that you have. Ok, thank you. Então tá, vamos começar aqui agora. Ok. E como a gente falou, por enquanto vocês podem continuar no chat também, que a Roxane e a Bia vão responder a vocês, tá bom? Ok. Eu vou desligar aqui a minha câmera para vocês focarem na apresentação. Vamos lá. E a apresentação está um pouco avançada. Gente, essas coisas acontecem em evento online, em evento ao vivo. Impressionante. Vamos lá. Então, como eu falei com vocês, eu vim em 2014 para estudar aqui, fiz um mestrado em Communication Studies, e depois que eu me formei, surgiu a oportunidade de trabalhar no departamento de marketing aqui, eles estavam formando um time especialmente para marketing internacional, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar na universidade. Eu não faço recrutamento, necessariamente, mas para o Brasil eu faço, porque eles, por razões óbvias, eles me deram o Brasil para ser responsável pelo marketing da universidade no país, o que foi um presente muito bom que eu recebi, porque por causa disso eu vou ao Brasil uma vez ao ano a trabalho, a gente participa de feiras, enfim, e também é sempre bom manter essa conexão. O que a gente vai falar na apresentação de hoje? O meu objetivo aqui maior é falar um pouco sobre o sistema de educação holandês, alguns aspectos culturais do país e outras razões para você considerar os Países Baixos como uma opção para educação superior. Eu também vou dar um overview bacana sobre a University of Twente, alguns dos aspectos únicos da universidade, a cidade de Enschede e, é claro, como que é a vida de estudante aqui. Depois disso, a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre os programas de mestrado, como fazer para se candidatar, as bolsas de estudo, incluindo a UTS, mas também outras bolsas, e como é também ser estudante na universidade em si. Durante toda a apresentação, como eu falei, vocês podem falar no chat com a Bia e com a Roxane. Então, sempre que possível, façam as perguntas em inglês, que aí as duas conseguem responder a vocês. No final também a gente vai pegar algumas perguntas e responder no final da sessão, em voz alta. E, além disso, para deixar as perguntas um pouco mais visíveis, menciona sempre nas suas perguntas @utwente ou @bia ou @roxane, que aí fica mais fácil a gente poder visualizar as perguntas são para a gente. Tá? E aí eu espero que no final da sessão boa parte das perguntas estejam respondidas, caso não, é claro que tem sempre a opção de falar com a gente depois via Facebook ou e-mail, tá bom? Eu vou passar para vocês um vídeo rapidinho sobre a universidade, e aí já eu tô de volta. What is the right question? You may have asked yourself all kinds of questions all your life.
how does this work? What causes this? Is this right? How can we make this better? Or this? How can science and technology really contribute to change? Who do you want to be? How can we develop new materials for a sustainable future and eliminate the use of fossil fuels? Will biomass become the major resource for new fuels and chemicals? How can we store gigawatts of solar energy in the smart grid? How can we create a safer society and realize smart cities? Will big data protect or invade our privacy? If your smartphone becomes a supercomputer, what's next? Will machines take over? Or can robots become our best friends? What if our average age becomes 130? Will our homes then be future hospitals? How can we develop therapy that is less invasive? Will light enable breakthroughs in life sciences? And will technology help our body to heal itself? Can we mimic human life on a chip and create new life? What is quality of life, and who's responsible for it? It all starts with curious minds, people who do not take things for granted, who explore crossovers between various scientific areas, crossovers between technology, design, art, and philosophy. Focus and connection. That's what it's all about. Science and technology are changing the world. But is change always a good thing? How can we find answers that most people will benefit from? Can you imagine how great a nanoparticle can be? Can we design social impact? How can high tech battle poverty? How can we have too little and yet far too much water? How do we turn scientific results into new business? Are you prepared for a job that doesn't exist yet? What can you contribute? How can nature inspire us? Will Earth be our only home? Is every answer possible? Is there more? Innovation is about the future of our society. It is about realizing ideals and improving quality of life for all of us. What do you expect from science? And what do you think society expects? All those questions. Are you ready for finding answers? The most entrepreneurial university. Certo. Estamos de volta. Vamos começar falando, então, sobre o país onde a University of Twente está localizada, que é os Países Baixos. Talvez a ideia de estudar aqui na Holanda soe um pouco estranha para você, mas eu posso garantir que é um país que é uma excelente opção. Eu vou explicar por quê. A propósito, gente, a gente fala que Países Baixos é o nome do país mesmo, assim. Existe essa confusão entre Holanda e Países Baixos, porque Holland é o nome da província, é o nome de duas províncias onde estão situadas as cidades principais do país, onde está Amsterdã, Roterdã, The Hague. Mas, assim, para a gente deixar mais fácil, vamos falar Países Baixos, Holanda, você sabe que eu estou falando do país, mas, tecnicamente, Holanda não é o país, são as províncias onde estão Amsterdã e Roterdã. Então, os Países Baixos são um portal para a Europa. É um pequeno país na parte ocidental da Europa, fazendo fronteira com a Alemanha, no leste, que é aqui onde a gente está, onde a universidade está, Bélgica no sul e o Mar do Norte no noroeste. Amsterdã é a capital do país, enquanto que Haia é a sede do parlamento e do governo holandês. Há centenas de anos, os holandeses eles começaram como comerciantes marítimos, o que contribuiu muito para a maneira holandesa de viver e pensar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que representam o país
algumas coisas, algumas associações básicas que de repente vocês tenham. Vamos lá. Tulipas, bicicleta, canais, queijo, casa, barco, os diques, essas construções de Amsterdã, arquitetura de Amsterdã e de algumas outras cidades que tem canais, esses tamancos de madeira e, com certeza, mais bicicletas, porque nunca é suficiente. Essas são algumas das primeiras associações que talvez você faça quando você pensa sobre o país, isso sem mencionar o fato de que os holandeses são quase sempre inovadores e pragmáticos quanto às liberdades individuais e tolerância. Mas se você pesquisar um pouquinho mais sobre o país, você vai ver também que a Holanda é ícone em inovação, criatividade, tecnologia e sustentabilidade. De fato, a Holanda ela é considerada o terceiro país mais inovador de acordo com o Global Innovation Index. O exemplo clássico de como os holandeses aprenderam a lidar com a quantidade de água dentro e em volta do território foi através de inventando e construindo diques, dunas, delta works e portões aquáticos também. E o que eles também têm feito nos últimos anos a respeito de sustentabilidade é bem notável, assim. Por exemplo, desde janeiro do ano passado, os trens da Holanda são operados totalmente com energia eólica. Outra coisa também é que o governo ele anunciou recentemente que carros movidos a gasolina e petróleo vão ser banidos até 2030. E a Holanda ela vem se consolidando como líder em Green Gas Technology, que é derivado de biomassa e que vai substituir o gás natural. Logo, não é incomum que vocês vejam esses tipos de notícias quando o assunto é sustentabilidade e inovação aqui no país. E quanto à tecnologia? A Holanda, ela é onde várias tecnologias da vida cotidiana foram inventadas, como CD, linguagem de programação Python, Bluetooth, DVD, Blu-ray, Ambilight e até Wi-Fi. E além disso, eu não sei se vocês viram essas notícias que tem associação com isso, que ultimamente tem estado na mídia. A Holanda tem sido considerada o novo MIT pelo número de empresas inovadoras que têm se instalado aqui, pelo número de pequenas inovações também que o país tem criado. E quanto às pessoas, o que você pode esperar se você vir para a Holanda, em termos de adaptação e como que é o povo em si? Eu diria que existem alguns aspectos que tornam a maneira de viver aqui bem singular. Por exemplo, os holandeses, isso às vezes causa um pouco de choque para a gente que tem cultura latino-americana, eles são extremamente francos e também extremamente de mente aberta. Então, assim, a comunicação deles é low context style, que fala, enquanto a nossa é high context style. Então, se eles te falarem sim, significa sim, se eles te falarem não, significa não. Enquanto que a gente pode dizer que a gente fale sim, mas na verdade significa não. Porque a gente faz todo o contexto da conversa conta no que aquilo que você está dizendo de fato quer dizer. Enquanto que para eles não, a comunicação é mais direta. Então, assim, é um povo que possui bastante tradição, mas que também é um povo muito moderno e mente aberta. Eles são extremamente metódicos, mas também são muito práticos e pragmáticos. Então, assim, se a coisa tem que ser resolvida, ela vai ser resolvida. Doa quem doer, basicamente. As pessoas aqui, elas obtêm status e respeito através de estudo e trabalho. Então, toda pessoa é igual e ela tem que ser tratada como tal. Além disso, a vida cotidiana ela é estruturada até o menor detalhe. Então, o povo holandês, ele acredita que para realizar um bom trabalho, todos os riscos e todas as consequências devem ser consideradas com bastante antecedência. E por último, mas não menos importante, os holandeses eles mandam muito bem no inglês. O povo é classificado em primeiro lugar no mundo em proficiência em inglês. Então, se eu não me engano, são 95% da população fala inglês fluente. Então, a sua vida não vai ser difícil aqui só porque você não fala holandês. Isso dentro e fora da universidade, tá, gente? Então, o que eu digo? No dia a dia, você vai chegar no supermercado, vai ter descrição de produto em holandês.
Mas você vai chegar no caixa, você não sabe falar holandês, enfim, você vai conseguir fazer suas atividades normais do dia a dia. Mas, além disso, se você tiver interesse de aprender a língua, existem várias opções de curso, inclusive aqui dentro da universidade. Eu acho que a Bia está até fazendo, ela pode até falar um pouco sobre isso depois. Né? Mas é claro que você vai ter alguns desafios se você se mudar para cá. Choque cultural é sempre uma possibilidade, isso para qualquer pessoa, e não importa o quanto o país seja parecido com a Holanda. Mas não se preocupe, porque a universidade ela oferece suporte, isso tanto ligado ao programa, quanto de modo geral. E além disso, você sempre é uma universidade internacional, então você vai encontrar mais um monte de gente que pode estar passando pela mesma coisa que você, pode estar também homesick, igual você vai estar. Então, assim, é fácil você encontrar essas pessoas aqui, então você consegue também passar por isso de forma mais tranquila. Eu acho que eu consegui passar um overview geral aí sobre a universidade. Eu vou passar para vocês um outro vídeo sobre Studying Holland. Já estou de volta. Do you want to study in Holland? Of course you want to study in Holland. The next 100 seconds will definitely convince you. All right, let's go. Study in Holland. Every year, many international students undergo the Dutch experience. But what does this mean? What makes studying in Holland so great? Holland is really internationally oriented. I mean, where else would you find students from over 160 different countries? 1 out of 10 students is an international student. Did you know that we have more than 2,100 English talk programs? Pretty good, right? You know what's even better? The quality of our education. You won't find this quality of education at such an affordable rate anywhere else. The open-mindedness of the Dutch people is reflected in the way we educate. It's in the way we teach, the way we interact, in the way we work together. Once you're done studying here, Holland offers a ton of opportunities for entrepreneurs and job seekers. Holland is the home of some of the world's biggest multinationals, such as Philips, Shell, and many more. We even have a special 1-year program for you to get employed called Orientation Year. You can be part of the Holland Alumni Network for everyone who had the Dutch experience. How much time do I have left? What? 30 seconds? Well, that's enough time for some facts. Dutch people are the best non-native English speakers in the world. Holland is also one of the happiest and safest countries, and our educational institutions rank among the world's top 2%. But there's more to Holland. Holland is creative, high-tech, diverse, innovative, nicely located, exciting, has a unique cuisine and a rich history. We've got a unique culture and very welcoming people. Just barely made it. So now you know why you should study in Holland. Certo. De volta aqui, vamos falar então sobre a University of Twente. A University of Twente, como eu falei, ela está localizada pertinho da fronteira com a Alemanha. O nome da cidade é Enschede. Provavelmente minha pronúncia não é a mais acurada. É alguma coisa tipo Enschede, o que o pessoal daqui diz. Fica lá do leste dos Países Baixos, pertinho da fronteira com a Alemanha. Pra vocês terem uma ideia de como a gente está pertinho com a fronteira, dá para atravessar de bicicleta em torno de... Acho que você consegue fazer a travessia em coisa de 20 minutos de bicicleta a partir do centro da cidade. Normalmente é onde a gente tira a primeira selfie quando chega aqui. Amsterdã está aproximadamente 2 horas de distância de trem, Berlim 6 horas e meia e Bruxelas 4 horas e meia. Então a gente está bem conectado também para o pessoal que gosta de viajar. Funciona muito bem fazer tudo isso de trem também. Talvez você já tenha ouvido falar, a University of Twente é High Tech Human Touch. Para explicar melhor esse conceito, vamos partir do seguinte. A universidade tem 3 objetivos principais. Primeiro, engajar em pesquisa inovadora. Segundo, ter um impacto profundo na sociedade.
E terceiro, construir respostas multidisciplinares aos grandes desafios do mundo. Ok, mas como que a universidade consegue fazer isso? A gente tem aqui alguns números interessantes. Todos esses rankings que vocês veem aí colocam a University of Twente entre as universidades que configuram as melhores 1% do mundo. A universidade é considerada de pequeno porte, 10 mil estudantes, e esse número de estudantes permite que a universidade tenha um pouco mais de atenção com os alunos e ponha, de fato, em prática a filosofia de ensino problem-based learning. Então, mesmo sendo considerada pequena, essa universidade é a única universidade com campus centralizado aqui na Holanda. E eu vou mostrar um pouquinho mais sobre o campus depois, mas, enfim, é um campus que concentra todas as facilidades da universidade, todas as instalações da universidade, incluindo acomodação, os prédios de estudo, laboratórios, enfim. Vocês vão ver depois, é bem bonito o campus daqui. A universidade também conta com um número grande de alumni espalhados pelo mundo. Dependendo de onde você estiver no Brasil, pode ser possível entrar em contato com um desses ex-alunos. E no LinkedIn, você pode localizar também onde essas pessoas estão e perguntar a elas também sobre a experiência deles aqui. Voltando a falar de ranking, o mais recente que a universidade atingiu foi o de melhor universidade de engenharia e tecnologia dos Países Baixos, de acordo com um guia holandês chamado Keuzegids. Também nesse guia, vários programas foram ranqueados os melhores do país, tanto na área de engenharia e tecnologia, quanto também na área de negócios e ciências sociais. Naquele vídeo que eu passei mais cedo, aliás, o vídeo que eu passei um pouco agorinha para vocês, a universidade é a universidade mais empreendedora da Holanda e está no caminho para ser considerada a mais empreendedora da Europa. Então, o espírito empreendedor aqui é uma coisa que é levada bem a sério e eu vou explicar para vocês por quê. O que isso significa na prática. Mais de 1.000 empresas foram lançadas aqui dentro do campus nos últimos 30 anos, incluindo Booking.com, Takeaway, que é uma empresa que faz delivery de restaurante, Sigmax e várias outras. O campus também abriga parte de um hub local de empresa de tecnologia chamado Novelty. Ainda falando sobre empreendedorismo, vocês já devem ter visto por aí que os Países Baixos são considerados o novo MIT, como eu falei mais cedo. Nesse infográfico, você vê como as startups estão divididas no território holandês. A região de Enschede, que é onde está escrito Twente, com esse monte de setinha azul, se destaca pelo número de empresas relacionadas à alta tecnologia e de materiais. Enschede fica fica no coração dessa região chamada Twente, por isso que é University of Twente. E adivinha onde são localizadas a maioria dessas empresas? Exatamente dentro da universidade. Isso faz com que as empresas sejam mais próximas dos cursos e dos alunos, seja para parceria de pesquisa, trabalho, ou até mesmo para começar a sua própria empresa. Vamos supor, você está estudando aqui e, de repente, desenvolve um projeto bem legal com outro grupo de estudantes. Esse Novelty, que é esse hub de empresas locais, também pode te ajudar com isso, seja com a parte de planejamento, a parte de financiamento. Enfim, a universidade tem diversas iniciativas para fazer você ir além com, de repente, um projeto bacana que você tenha. Vamos falar sobre as cooperações com o Brasil. Eu sempre falo que a University of Twente tem um caso de amor com o Brasil, né? O Brasil é, de fato, um dos países primários para recrutamento e estabelecimento de parcerias acadêmicas e de pesquisa. Então, por exemplo, se você esteve nas feiras de educação que a gente teve em setembro, você pode ter conversado comigo ou com o IELA. O IELA, ele é Country Coordinator, a gente fala. Então, ele toma conta de todas as cooperações acadêmicas e de pesquisa com o Brasil. Vocês têm uma ideia do que eu tô... de algumas parcerias que a gente tem? A gente tem com as melhores universidades do Brasil, entre elas ITA, USP, ESPM, Unicamp, as federais do Rio, Paraná, Espírito Santo, São Carlos. Além disso, a gente tem com outras também, com fundações, a gente tem projeto bacana a gente tem um consórcio, tem um consórcio em Curitiba, com prefeituras, universidades locais,
e também, se eu não me engano, Fundação Araucária, para desenvolvimento de Smart Cities. Então, a gente tem linha de pesquisa lá também. E aí, além disso, a gente tem Double Degree, a gente tem, atualmente, no campus, mais de 25 alunos do Brasil, tanto para programa completo, quanto para exchange, sem falar no número de funcionários também. Mais de 100 ex-alunos também de diversas, tanto de exchange, quanto de programa completo. E também existem bolsas específicas para brasileiros. Então, a gente tem a Origin Tulip Scholarship, que a gente vai falar mais adiante, e também tem a DUT, Brazil Scholarship Program, que é uma bolsa específica para estudantes que vieram para a Holanda via o Ciências Sem Fronteiras. Já até teve um webinar algumas semanas atrás, especialmente sobre esse programa. Vamos falar, então, um pouco sobre como funciona educação e pesquisa aqui na universidade. Como eu falei antes, a universidade ela é considerada de tecnologia e engenharia, mas isso não significa que o foco seja apenas nessas áreas. A universidade ela é multidisciplinar. Isso significa que não importa o programa que você faça, sempre vai ter algum crossover com outros programas ou áreas de estudo. A universidade acredita que esse tipo de approach, na verdade, prepara os estudantes melhor para serem resolvedores de problemas do futuro, já que assim o estudante estará apto para ver e analisar as situações de um ponto de vista mais holístico. Como eu falei antes, a universidade adora o motto que é High Tech Human Touch. Basicamente, isso reflete como que a universidade aplica ciência e tecnologia de ponta aos problemas enfrentados por pessoas reais no mundo real. O exemplo bacana que eu sempre gosto de dar é o caso de pesquisa com carros autônomos, carros que não precisam de motorista. Por exemplo, a universidade ela atua, com certeza, no desenvolvimento da tecnologia para esses carros. Mas esse não é o único foco das pesquisas que acontecem aqui dentro. Existem pesquisas que são focadas em entender e criar soluções quanto ao impacto dessas tecnologias na sociedade, tanto em termos de comportamento quanto de legislação. Então, por exemplo, a gente tem grupos aqui formados por psicólogos, pessoal que estuda governança, pessoal das engenharias. Porque, por exemplo, se acontece um acidente com um carro autônomo, de quem é o culpado, sabe? Como que pode ser desenvolvida a legislação sobre isso? Porque seria o dono do carro? Seria, enfim. Então, esse tipo de questão também é investigada aqui dentro, através dos grupos de pesquisas que são multidisciplinares. A universidade oferece em torno de 20 programas de bacharelado e mais de 30 programas de mestrado em inglês. Isso sem falar nos programas de doutorado, PDEng, intercâmbio, curso de verão e curso online que a universidade oferece. Essa sala de aula lotada, por exemplo, ela fica bem bonita na foto, mas não representa o jeito que a universidade ensina. Os programas aqui eles são desenhados no formato PBL, que é Problem Based Learning. Isso significa que uma vez que você esteja aqui, você vai trabalhar bastante em grupo e diversas vezes com estudantes de cursos diferentes para você poder analisar os problemas ou a questão que seja central para aquele grupo de todos os pontos de vista. Além disso, os estudantes aqui, eles têm uma relação um pouco diferente com os professores. Os professores, eles são tutores. Então, assim, o professor não vai chegar lá na sala com conhecimento pronto e despejar e você tem que absorver aquilo. Você vai ser estimulado a, na verdade, questionar aquilo e construir o conhecimento junto. Então, assim, se chegar na sala, você não interagir tanto ou você não questionar determinada coisa que o professor está dizendo, ele vai achar que você não está interessado. Ou que, enfim, porque é realmente uma relação bem diferente. De repente, a Bia pode falar um pouco disso mais para frente, mas é uma relação de que o professor está ali para ser um orientador e um tutor, não um dono da verdade. Essa foto, por exemplo, ela já mostra mais como que os estudantes trabalham em grupo aqui, como que você constrói conhecimento em grupo. Esse é o Design Lab, que é um espaço multidisciplinar, como eu falei, que tem aqui dentro do campus. Além dele, a universidade também tem várias facilidades, tem várias instalações que são de ponta, como o Smart XP Lab, Virtual Reality Lab e Classroom of the Future. Tudo isso vocês vão descobrir quando chegarem aqui
ou também através da nossa página, a gente também está sempre postando algumas fotos sobre essas instalações. Isso sem mencionar alguns laboratórios como o de robótica, nanotecnologia, pesquisa em biotecnologia e o túnel de vento. E também a universidade possui institutos de pesquisa de ponta, como o Mesaplus, Mira e o CTIT. A universidade possui 5 departamentos, que são chamados de faculty. Cada departamento é responsável por uma quantidade de programas. Para vocês terem uma ideia da quantidade de programas que a universidade tem e como que eles se interligam, esse slide mostra mais ou menos como isso funciona. Então, assim, embora cada programa pertença a uma faculty ou a um departamento, eles podem ser envolvidos nas pesquisas de outro domínio também. Esse gráfico é só sobre os programas de mestrado. Se eu fizer essa mesma conexão com os programas de bacharelado, vocês vão ver uma coisa mais ou menos assim. Mas eu não vou detalhar isso, fiquem tranquilos, porque acho que eu também não queria. Mas eu vou pedir a Bia para poder colocar para vocês no chat os links com todos os programas de mestrado e bacharelado. Certo. Agora que a gente já falou um pouco sobre pesquisa e educação, vamos falar como funciona o processo de admissão, como fazer para entrar na universidade. Eu vou falar mais sobre os programas de mestrado, porque o foco aqui hoje é Orange Tulip Scholarship, que contempla apenas os programas de mestrado. Mas, se você quiser saber alguma informação específica sobre bacharelado, manda no chat, que aí a Bia ou a Roxana vão te guiar sobre isso daí. Para você ser considerado para um programa de mestrado, os candidatos têm que ter pelo menos diploma de bacharel ou licenciatura, com um coeficiente final de 7,5 de 10. Então, nota máxima 10, você tem que ter pelo menos 7,5. Para aplicar, você não vai precisar de pagar nada para a universidade, não existe application fee. E também não é necessário fazer nenhuma prova, tipo vestibular, por exemplo. Mas você vai ter que fazer submissão de documento, para poder provar que você está apto a estudar aqui, que o seu perfil se encaixa com o programa que você deseja e vice-versa. Então, alguns programas podem pedir alguns documentos ou procedimentos extras na admissão, como uma entrevista via Skype, ou GMAT, ou o GRE. A lista certinha do que você precisa o programa vai estar na página do programa que você quer cursar. Então, gente, dá uma olhadinha lá quais são o Admission Requirements, mas não muda muito, não. São poucos programas que vão pedir algo extra, tá? Eu vou detalhar nos próximos slides como que faz para poder aplicar. Só mais uma coisa, inglês. A gente pede o Academic IELTS, TOEFL ou Cambridge. Às vezes a gente recebe algumas coisas, eu tenho 89 no TOEFL, 88 no TOEFL, não tem... Gente, infelizmente, não tem flexibilidade quanto ao teste de inglês, tá? Então, é sempre no mínimo isso daí. Se você tem, sei lá, muito mais do que isso, não vai fazer diferença, porque assim que você atendendo o requerimento mínimo, já está comprovado que você está apto a estudar aqui. Então, não existe, por exemplo, sei lá, alguém tem o inglês, sei lá, 100, no TOEFL eu tenho 95, então essa pessoa tá na minha frente nas possibilidades de ser admitida ou de ter uma bolsa. Isso não existe ranking nesse caso. Primeiro de tudo, no seu application procedure, não perca prazo. Para estudantes não europeus, o prazo é 1º de maio. E esse é o prazo final para a submissão completa de todos os documentos. A 1º de maio você tem que ter tudo certinho e fazer o upload completo disso daí. Basicamente, vai precisar de quê? Histórico escolar, diploma, teste de inglês, cópia do passaporte, currículo, resumo do TCC ou monografia e uma carta de motivação. A submissão de todos os documentos é online e algum deles precisa de tradução juramentada, tá, gente? No processo de aplicação, você vai encontrar com 2 sistemas. O primeiro é o StudLink, que é uma plataforma comum para todas as universidades holandesas, que é essa interface que vocês veem aí no slide. O segundo é o Osiris, que é o sistema que a universidade usa após a sua aplicação inicial no StudLink. Pode parecer um pouco complicado, mas o Admission Officer ele vai te guiando nisso, ele vai te mandando os links, ele vai te lembrando dos prazos. Então, assim, não se preocupe que vai dar certo.
A submissão dos documentos se dá nessa segunda plataforma, que é o Osiris. Quando você fizer o upload dos documentos, é importante ter certeza que você apertou Submit Application. Parece bobo, mas acontece muito do pessoal fazer a submissão dos documentos e deixar para de repente, porque às vezes você pode fazer o upload dos documentos e só submeter depois. Então, porque de repente você tem, sei lá, metade dos documentos hoje, a outra metade na semana que vem. Você pode ir fazendo isso gradativamente. Acabou de colocar tudo, tem que apertar o Submit Application, senão o Admission Office não vai ver a sua candidatura, tá? Caso você precise... uma coisa importante. O Admission Office e o departamento do curso pode levar até 8 semanas para processar sua aplicação. Normalmente não leva isso, mas pode levar. Então, normalmente a média é, sei lá, de 4 a 6, às vezes até um pouco menos que 4. Mas, enfim, caso você precise da carta de aceite da universidade antes de determinado prazo para poder aplicar para uma bolsa, por exemplo, então você tem que levar esse prazo em consideração. Então, se o prazo é 1º de maio, e você precisa, por exemplo, dessa carta de aceite antes de 1º de maio, você tem que aplicar para a universidade no máximo aí até final de março, comecinho de abril. E quanto aos custos? Aqui a gente vê quanto é necessário pagar para a universidade para os programas de bacharelado e mestrado. Esses valores são por ano, na verdade não, gente, isso aqui é só para mestrado. Esses valores são por ano e válidos para o ano acadêmico de 2018 e 2019. Então, quem vai começar agora em setembro, esse é o valor da tuition fee, para os programas de 1 ano e os programas de 2 anos. Os programas de 2 anos, esse é o valor por ano, tá? Só reforçando. Os programas de 2 anos são os programas de engenharia e de 1 ano, os programas de ciências comportamentais. E aí também, falando sobre custo de vida, essa é uma estimativa que a gente fez por ano, uma lista de alguns itens essenciais, assim. É lógico que esses custos eles podem variar de acordo com a acomodação que você escolher e o estilo de vida que você levar. Pode parecer bem alto, mas se você comparar com outros destinos na Europa e Estados Unidos, que é para onde onde você consegue estudar em inglês também, você vai ver que esses valores são bem razoáveis, e são em torno aí de 850 euros por mês. Vamos falar, então, sobre bolsas. A universidade possui uma ferramenta chamada Scholarship Finder, onde você pode visualizar todas as opções disponíveis para você de acordo com a sua nacionalidade e nível de estudo. A universidade tem bolsa financiada pela universidade mesmo e também por parceiros. Então, só fazendo um overview aqui. Nós temos a UTS, que é a University of Twente Scholarship, que é uma bolsa própria da universidade. Ela é uma bolsa para estudantes excelentes, e ela pode ser combinada com outras bolsas, dependendo do valor que você conseguir dela. Então, por exemplo, assim, o valor dela pode variar entre 3 mil euros a 25 mil euros. Supondo que você consiga 25 mil, você não consegue combinar com nenhuma outra, porque ela já vai ser o teto máximo, e a partir disso você começa a ter problemas de imposto aqui. Mas também 25 mil euros é mais do que suficiente para você estudar, pagar seus custos e ir à universidade para 1 ano. Tem aproximadamente 50 bolsas disponíveis, e ela tem uma diferença com as outras bolsas, é que para UTS você já precisa de ter a carta de aceite para poder aplicar para ela. Então, o prazo dela é 1º de maio. Mas para você aplicar para essa bolsa, você já precisa de ter a carta de aceite. Então, vamos supor, você teria que aplicar para a universidade, de novo, até final de março, receber sua carta de aceite e aplicar para a bolsa. Enquanto que para OTS, esse não é o caso. Embora eu também aconselhe você fazer isso. Holland Scholarship é uma outra bolsa, uma bolsa parcial, ela também pode ser combinada com outras bolsas. Acontece bastante do pessoal fazer isso, conseguir uma parcial da UTS mais a Holland. Ela é 5 mil euros para 1 ano, e tem aí, em média, 14 bolsas disponíveis também. E tem também a Orange Tulip Scholarship, que a gente vai falar sobre ela agora. Então tá, vamos lá. Nós temos uma bolsa de 25 mil euros, exclusiva para brasileiros. Ela cobre tuition fee e custos de vida. 25 mil vai ser suficiente para você poder pagar tudo isso para 1 ano.
E se a pessoa que recebeu a bolsa tiver matriculado em um curso de 2 anos, no caso, um curso de engenharia, existe a possibilidade dessa bolsa ser renovada para o 2º ano. Para tal, a pessoa tem que ter completado 50% dos créditos nos 3 primeiros quartis, nos 3 primeiros quadrimestres, com um coeficiente de 7 pontos ou mais. Então, assim, se você tiver um rendimento bom nos seus 3 primeiros quadrimestres do primeiro ano do seu curso, você consegue a bolsa para o 2º ano também. Ela é válida para todos os programas em inglês, incluindo os programas do ITC, mas excluindo os programas online. Deadline para ela, 1º de maio também. E as applications para essa bolsa não são via universidade, são via Nufic-Neso Brasil. Então, lá no site da Nufic-Neso você vai ter também lá os formulários que você precisa de preencher e tudo mais, mas a gente também tem isso detalhado no nosso site, tá? Então, só revisando alguns dos requerimentos da Neso e da universidade. Então, assim, eu vou fazer um overview aqui dos requerimentos da Nufic-Neso Brasil, mas se for alguma coisa específica sobre o que eles pedem, gente, quem vai responder isso melhor vai ser o pessoal da Nufic-Neso, vocês entrem em contato com eles, tá? Mas, assim, o que eles pedem? Que você tenha apenas a cidadania brasileira. Então, se você tiver cidadania, por exemplo, italiana também, você não pode aplicar para essa bolsa. Tem que ter um excelente desempenho acadêmico, ter obtido o grau necessário para cursar o programa desejado, já ter formado, no caso do bacharelado, não estar atualmente estudando ou trabalhando na Holanda, ter fluência escrita e oral em inglês, você vai ter que mostrar para eles também um certificado de proficiência em inglês, mas se você for admitido na universidade, significa que você tem esse certificado em todo caso. E também já está em processo de admissão na universidade. Então, você vai ter que mostrar para eles ou a sua carta de aceite ou o protocolo de que você já começou a aplicar para a universidade. Então, essa é a diferença básica da UTS, que a UTS só pode ser com a carta de aceite, enquanto que a OTS, o protocolo já serve para no Nufic-Neso, certo? Como eu falei antes, o deadline é 1º de maio, mas eu aconselho que vocês façam antes disso. O que acontece? A universidade tem um acordo com a Nufic-Neso. Então, assim, nosso deadline é 1º de maio. Tecnicamente, você poderia aplicar para a universidade e para a bolsa no mesmo dia. Sei lá, você aplica para a universidade, tem um protocolo, vai lá no site da Nufic-Neso e aplica para a bolsa. Tecnicamente, você pode fazer isso. Mas a universidade tem um determinado prazo para poder retornar esse resultado para a Nufic-Neso. Então, assim, a Nufic-Neso vai receber uma lista de pessoas que aplicaram, vai fazer uma triagem e vai mandar essa lista para a universidade, certo? Supondo que seu nome esteja na triagem, mas a universidade não olhou a sua candidatura ainda, vai dar problema no meio de campo, assim, vai atrasar o processo. Então, assim, faz a application quanto antes. Se você já for fazer para a UTS, já faz junto para a UTS também, que aí as coisas ficam mais dentro dos prazos, enfim, não acontecem atrasos aí também no anúncio de quem tiver recebido a bolsa, tá? Os requerimentos para a universidade em si são os mesmos para admissão, então, assim, não existe nada específico que a universidade pede. Você vai ter aqueles documentos que eu falei, que são válidos para todos os programas, e também alguns documentos específicos de acordo com alguns programas em específicos também. Então, tipo, não são todos os cursos que vão pedir GRE ou de MET, por exemplo. Isso vai depender do curso, tá? Só mais uma coisa. A OTS, como eu falei, ela é válida apenas para quem tem cidadania apenas brasileira. Então, se você tiver segunda nacionalidade, não pode aplicar. Mas a UTS, University of Twente Scholarship, também é válida para cidadão europeu, tá? Então, se for o seu caso, aplica para aquela lá também. Aliás, aplica para aquela lá. Essa aqui você não pode. Certo. Vamos falar agora sobre o que esperar da vida de estudante aqui e como vai ser o seu processo de chegada em Enschede. É impossível não falar do campus da universidade quando a gente fala da vida de estudante. Como eu falei antes, a University of Twente é a única universidade holandesa com um campus full service. Aqui dentro você vai encontrar 50 associações esportivas diferentes e além de outros clubes, biblioteca, teatro, arte, música, supermercado, restaurante e outras instalações também.
Além disso, o campus ele é um laboratório por si só, porque ele funciona como lugar para testes para diversas inovações. Vou passar um vídeo para vocês rapidinho sobre o campus. É um vídeo drone, ele é 1 minutinho só, vocês já conseguem ter um overview dele. Certo. A universidade, como eu falei antes, é uma universidade internacional. Logo, o conhecimento que é desenvolvido aqui dentro é para o contexto internacional de trabalho. No ano passado, a universidade ficou em segundo lugar no ranking de universidades holandesas com maior proporção de estudantes internacionais. Hoje, a universidade conta com aproximadamente 25% de estudantes internacionais e tem o objetivo de atingir 40% nos próximos anos. E isso é diversidade, tá, gente? A universidade, como eu falei, é uma universidade pequena, em torno de 10 mil estudantes, mas ela não tem intenção de crescer no número total de estudantes. O que ela quer é buscar diversidade. Falando sobre internacionalização, uma maneira de você ir além do seu currículo acadêmico e estar mais preparado para o seu cidadão global, que é o que a universidade deseja que você consiga, é participando de uma das 100 diferentes associações estudantis que existem aqui dentro do campus. A vida de estudante aqui ela é altamente integrada com a vida acadêmica e profissional. Então, essas associações elas são diferentes. Então, tem, por exemplo, aqui no campus, associação sobre os programas específicos, práticas esportivas, arte, cultura, religião, negócios, países, vida social e outros. Então, a gente sempre recomenda que os estudantes façam algo a mais, e uma das maneiras de conseguir isso é participar de alguma dessas associações ativamente. Existem também, como eu falei, as associações internacionais. A adesão a essas associações ela é aberta, então vamos supor que você tenha muito interesse sobre a cultura iraniana. Você pode se juntar ao IRNUT, que é a associação sobre o Irã, mesmo você sendo brasileiro. Então, estudantes brasileiros também são mais do que bem-vindos a se juntar à LAVOS, que é a Associação de Estudantes Latino-Americanos da universidade. Eu mesma fiz BAD do board dessa associação por 2 anos, e posso dizer que foi uma das melhores experiências que eu já tive. Entrevistas de emprego que eu fiz depois disso também, o pessoal perguntava sobre isso. Então, assim, se você tem intenção de ficar para trabalhar aqui, envolva-se em algo a mais, porque isso também vai contar para o seu currículo. E, além disso, é importante lembrar, a universidade ela vai te desafiar. Então, assim, além das associações, os estudantes também podem se envolver em grupos multidisciplinares que cumprem determinados desafios pelo mundo afora. Alguns exemplos, por exemplo, são o Robot Team, Solar Team, Green Team e Solar Boat Team. Então, essas equipes, elas participam de desafios pelo mundo e elas mostram o que foi construído ao longo de um ano. Por exemplo, nessa foto aí vocês veem o carro construído pelo Solar Team. Essa equipe, ela participa todo ano de uma competição na Austrália
que é uma corrida para carros movidos apenas a energia solar. Então, assim, você pode fazer parte de um grupo desse, por exemplo. Eu imagino que muitos de vocês tenham dúvidas sobre a possibilidade de trabalhar durante os estudos. Vamos falar sobre as possibilidades. Estudantes que não são europeus podem trabalhar no máximo 10 horas por semana ou 3 meses inteiros durante o verão. No entanto, é preciso levar alguns pontos em consideração. As opções são limitadas, porque você pode imaginar que tem diversos estudantes procurando pela mesma coisa. Os estudantes precisam de ter work permit e seguro de saúde básico holandês. Então, às vezes pode acontecer que seja um pouco mais complicado para o empregador te empregar como student, como part-time job, porque ele vai ter que aplicar para um work permit para você. Vai haver algumas deduções no seu salário para as contribuições sociais e também de imposto. No entanto, gente, assim, existem essas limitações, mas eu tenho que dizer para vocês que é possível, assim. Eu consegui trabalhar antes de me formar, eu tinha um emprego part-time também, mas assim, não foi aqui em Enschede, ficava 1h30 daqui de trem, eu trabalhava toda sexta-feira, mas foi uma coisa muito feita para mim, assim, porque eles queriam alguém de marketing do Brasil, que tivesse interesse na área de software e de saúde, e na época eu tinha esse interesse. Então, enfim, foi uma vaga muito para mim, assim. E o que eu diria, o que eu sempre digo, é possível, conheço muita gente que conseguiu, mas eu jamais vou aconselhar vocês a virem para cá com, de repente, se você não conseguir a bolsa, você conseguiu guardar um pouco de dinheiro suficiente para poder pagar sua tuition fee, de repente você vem para cá contando que trabalhando aqui você vai conseguir pagar os seus custos de vida. Tipo assim, eu jamais vou falar para vocês fazerem isso, porque pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, tá? Então, assim, se acontecer, ótimo, é um plus, vai contar para o seu currículo, vai ajudar financeiramente, mas não contem apenas com isso para poder vir para cá, tá bom? Além disso, sobre trabalho, a Holanda tem uma coisa muito legal chamada Zoekjaar. Quando você se forma aqui, quando termina o mestrado ou o PhD, você tem 1 ano para achar emprego, é chamado de Orientation Visa Year. Então, por 1 ano, você tem visto de trabalho de 40 horas semanais, são visto de trabalho completo, e você pode usar esse 1 ano tanto para procurar emprego na tua área, e de repente fazer um outro trabalho só para se manter, ou já trabalhar na tua área mesmo. O que aconteceu comigo, aconteceu com muitos brasileiros aqui, que eles conseguiram um emprego na área já assim que se formaram, usaram esse visto para esse primeiro ano de trabalho, e aí a empresa renovou o contrato com eles com outro tipo de visto, que a gente chama de High Skilled Migrant, que é o que eu tenho agora. Então, é muito bacana para quem tem opção, para quem deseja ter uma experiência de trabalho fora do país, porque você tem essa possibilidade, e aí já é uma possibilidade mais realista, porque assim, desde 2014, quando eu vim para cá, a maioria dos brasileiros que eu conheço ficou. Quem não ficou é porque não queria. É lógico que eu não estou falando de um número absurdo de gente, mas quem veio para a universidade, a taxa de empregabilidade depois dos estudos é bem alta. Então, assim, é uma expectativa realista, caso você queira ficar aqui depois para trabalhar e para se desenvolver um pouco melhor também no mercado global. Vamos falar sobre acomodação. Você vai ter algumas opções que vão depender da disponibilidade. Então, você pode viver tanto dentro do campus quanto no centro de Enschede, que está apenas a 15 minutos de bicicleta. O mesmo vai valer se você quiser viver na cidade vizinha, que é chamada Hengelo. Uma vez que você for admitido na universidade, o International Office vai te ajudar com as coisas práticas da sua vinda para cá. Isso inclui ajuda em conseguir acomodação, visto, seguro de saúde e até abrir uma conta no banco local. Uma vez que você já esteja aqui, o mesmo Office vai te orientar sobre a possibilidade de fazer aula de holandês, suporte pessoal, acadêmico e aconselhamento de carreira. Então, assim, vocês como estudante brasileiro, como precisa de visto, a universidade garante casa. Ela vai te oferecer as opções que estão disponíveis e você tem a opção de aceitar a oferta da universidade ou não. Mas, de qualquer forma, é importante frisar que a universidade garante isso para vocês, tá bom? Eu vou chamar agora a Bia
para falar um pouco sobre a experiência dela, e aí logo a gente está de volta. Olá, todo mundo. Como eu falei antes, eu sou Beatriz, sou engenheira civil e estou desde setembro do ano passado aqui no mestrado na Universidade de Twente. Bom, vou falar um pouquinho para vocês mais sobre as minhas impressões sobre a universidade, minha experiência até aqui. Bom, assim, de cara o que para mim chamou a atenção na universidade foi o cuidado que a universidade tem com o aluno, assim. Desde quando você processo de aplicação para o mestrado, se você em todas as etapas, se você precisar de alguma informação do International Office ou do Admission Office, você tem uma resposta, sim, dentro de um tempo razoável. E, obviamente, a gente tem o canal aqui no Facebook, que para mim foi muito útil na época. E, além disso, quando você chega aqui, antes de começar seja o seu mestrado, seja o bacharelado, uma coisa muito legal da universidade, você tem o Kikin, que você tem uma semana que para você se adaptar, você tem diversas atividades com outros alunos do seu curso e de outros cursos, então já é uma forma de você se integrar com as pessoas, encontrar brasileiros ou não, ou de outras nacionalidades, e já ir se adaptando. Então, assim, a universidade faz de tudo para você não se sentir sozinho. Durante o Kikin também você consegue, através da ajuda da universidade, ter seu appointment para tirar a sua identidade da Holanda, a sua conta no banco, então o seu housing já vai ter sido resolvido de acordo com a universidade, então você chega aqui já com uma estrutura, diferente às vezes de outras universidades na Europa, nos Estados Unidos, que às vezes as pessoas chegam no país sem conhecer ninguém, ainda para procurar tudo sozinha. Não, a universidade, ela te dá todo o suporte nesse sentido. E, inclusive, durante o curso, assim que eu cheguei, você consegue ter reuniões com o coordenador do seu curso, com o student advisor. Então, são pessoas que são funcionários da universidade que estão ali trabalhando para sempre checar se está tudo bem com você, se tem algum problema com o seu curso em si, se você precisa de alguma sugestão. Então, assim, a universidade, ela tem toda uma estrutura de suporte, tanto em relação ao seu estudo, quanto o pessoal. Se você tiver algum problema, seja psicológico, seja de saúde familiar. Então, a universidade, ela lhe dá esse suporte nisso, o que é uma coisa bem legal. Não é porque a universidade é uma universidade grande e internacional que a gente vai ser um número, como às vezes acontece numa universidade no Brasil, numa grande universidade no Brasil. Além disso, também acontece com os professores, assim. Como a Hannah estava falando, o sistema de ensino aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Não é aquela coisa que você tem um monte de aula e aquele conteúdo é jogado para você e você estuda aquilo ali como uma verdade absoluta e pronto. Não, assim, na verdade, pelo menos no meu curso, e acredito que na maioria dos mestrados, você não tem tanto volume de aula assim, mas o que eles esperam de você é que você meio que resolva os problemas, tentando, obviamente, que com o suporte dos professores. Então, assim, o professor está ali para lhe ajudar. Então, você tem que tentar você mesmo, mas, ao mesmo tempo, é muito fácil você discutir e pedir uma ajuda ao professor e bater lá no escritório dele. Enfim, assim, a gente aqui na Universidade de Twente, acho que é uma coisa holandesa, hierarquia é uma coisa, entre aluno e professor, é uma coisa que não tem muito, assim, todos os professores são super acessíveis, coordenadores do seu curso, então você tem acesso a tudo isso. E além disso, você também a universidade tem uma estrutura muito grande de laboratório para fazer pesquisa, seja para uma pesquisa específica do seu curso, laboratório de engenharia, de mecânica, ou seja, para fazer alguma relacionada a empreendedorismo, né? Se você tiver alguma ideia, então
A universidade tem diversos laboratórios, tem impressora 3D, tem o Design Lab, que é bem voltado a industrial design e a uma tecnologia criativa, tem um laboratório de realidade virtual, então tudo isso é muito acessível aos alunos, o que é uma coisa muito legal. Outra coisa muito legal da universidade que eu acho é a proximidade das empresas dentro da universidade. Além porque assim, no mestrado, às vezes no Brasil, você tem aquela ideia de quem faz mestrado quer seguir a carreira acadêmica. Não que isso, não, se você queira a carreira acadêmica, não seja o seu lugar aqui, mas as empresas estão muito perto daqui também, se você quiser ir para uma carreira que não seja acadêmica. Então, existem não só as empresas que surgiram na universidade, que têm um escritório aqui, como tem outras empresas que resolveram ter escritórios aqui justamente para estarem perto dos alunos. Então, você tem esse tipo de acesso, os grupos dos cursos, os CAs, que a gente chama no Brasil, né, sempre estão promovendo encontros, workshops com as empresas. Semana passada a gente teve uma feira de carreiras muito legal, que teve empresas de diversos setores. Então, assim, é uma coisa que você está estudando e que você está vendo que o mercado de trabalho está ali perto de você, assim, não é uma coisa totalmente separada. Então, você consegue ter muito acesso, até para fazer seu projeto de pesquisa ou um estágio, dependendo do que o seu curso queira. Então, isso é muito legal de você ter as empresas perto de você. Estava falando das Study Associations, falando dos cursos, e além dessas, a gente tem, acho que, centenas de grupos de estudantes para diversas atividades, não só relacionada ao seu curso. Então, assim, a vida aqui, como aluno da Universidade de Twente, não é só aquela coisa que você vai fazer o seu mestrado e seguir aquelas cadeiras e pronto, isso ali. É uma experiência muito maior. Se você gostar de esporte, tem uma infinidade de esportes que você pode se associar. Se você gosta de saber sobre investimentos, tem um grupo para se discutir como a melhor forma de investir, que inclusive eu estou participando dele. Religiosos, enfim, de leitura, o que você queira, eu acho que você vai encontrar uma associação para você discutir sobre o assunto, aprender um pouco mais e trocar experiências com alunos do mundo todo, que é uma coisa muito bacana. Bom, falando sobre a vida na cidade, né? Como a Hannah falou, a universidade fica na cidade de Enschede, é uma cidade para os padrões de capitais do Brasil, né? É uma cidade pequena, mas para o padrão holandês não é tão pequena assim, a gente acho que tem 180 mil habitantes na cidade. Então, assim, é uma cidade tranquila, você tem uma vida certamente pacata, mas que nem por isso você não tenha, assim, coisas para fazer. Como tem a Universidade de Twente e, além dela, tem a Saxion na mesma cidade, então é uma cidade bem universitária, então tem muito barzinho, tem pub, tem festa, até mesmo dentro do campus, a universidade tem o Vestbar, que é como se fosse um bar que tem eventos, ou mesmo as associações de alunos fazem festas e eventos dentro do campus, então você sempre vai ter o que fazer, assim, para relaxar e espairecer um pouco. Talvez falte tempo e não o que fazer. Outra coisa muito legal, eu acho que é a mobilidade, né? Uma coisa também que no Brasil a gente não tem tanto, então aqui eu não tenho carro, a gente anda de bicicleta para todos os lugares, a cidade é plana, como quase toda a Holanda, então rapidinho e sem cansar muito você chega em qualquer lugar, o que é muito legal. Que é mais? Bom, os holandeses foram uma surpresa muito legal que eu tive, porque às vezes nós brasileiros a gente tem a impressão, porque
gringo, são sérios, são frios, e no caso holandês não é tão assim. Assim, eu fui muito bem recebida e eu acho que isso é uma opinião de todo mundo quando chega aqui. Os holandeses, eles são acolhedores, assim. Então, eles vão sempre querer te ajudar, se você precisar de alguma coisa, eles sempre vão estar ali para resolver seu problema. Então, tudo para você se sentir bem aqui, o que é uma coisa muito boa quando a gente está longe de casa. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Ok. Bom, obrigada, Bia. Vamos falar aqui agora como a gente vai se manter em contato daqui para frente. Como eu falei mandei no chat agorinha, a gente tem uma página no Facebook que é especialmente dedicada para estudantes brasileiros. A Bia vai estar assumindo essa página a partir de março. Por enquanto eu estou dando uma olhadinha lá, eu tenho publicado umas coisas, tenho respondido algumas pessoas também. Então, fica à vontade para falar com a gente, se tiver alguma dúvida, se quiser estender a tua dúvida para lá, fica à vontade. Nós temos também... aqui está a página, gente. Esse é o endereço, facebook.com/estudando na Twente. Nós temos também um grupo que é para estudantes internacionais, não para estudantes, mas também para quem quer estudar aqui na universidade. São candidatos de vários países, e você pode entrar nesse grupo, mandar sua pergunta lá, se você quiser saber, de repente, a opinião de estudantes, outros estudantes, fica à vontade, é só mandar lá, que sempre vai ter gente lá para te responder. E por último, mais ou menos importante, nós temos aqui alguns links que podem ser úteis para vocês. O e-mail central para dúvidas sobre admissão, programas e outros é o study@utwente.nl. Só enviar um e-mail sempre que quiser. A gente tem um time grande que também está sempre mais do que feliz em responder suas perguntas. A única coisa é que nesse e-mail tem que ser em inglês, tá, gente? Porque o único canal que vocês conseguem falar em português com a gente é através do Facebook, tá? Da minha parte aqui, eu acho que é isso. A gente pode tirar mais uns 10 minutinhos aqui para responder algumas perguntas. A Bia e a Roxana estão selecionando algumas perguntas, se eu não me engano. Deixa eu parar. Então, a Bia vai falar aqui para mim agora. Vamos ver o que a gente tem de pergunta aqui para responder. Mais uns 10 minutos a gente termina a sessão, tá bom? Vamos lá. Sobre a bolsa, a Maria Eduarda falou que a bolsa era de 25 mil euros, mas para alunos de 2 anos do Master, isso vai além disso. Na verdade, ela é 25 mil euros por ano, podendo ser. Então, se você for beneficiado com uma bolsa de 25 mil euros, na verdade, você vai conseguir cobrir o seu tuition fee por um ano, e os seus living costs. Se você, durante esse ano, se eu não me engano, você tiver uma nota acima de 7, não é isso, Ana? Isso, 7. Acima de 7, então você automaticamente, e tiver feito uma quantidade razoável de créditos também, você já tem essa bolsa renovada. Então, na verdade, ela ficaria de 50 mil euros e não 25 para os 2 anos. É isso que acontece. Deixa eu só dizer. Tô até vendo aqui também. Maria Eduarda, mas por que o custo é 28.500? 14 e pouco por ano, que ela tá dizendo. Por isso que eu tô não, mas é por ano, né? É verdade. Porque é por ano, mas aí, sei lá, a gente considerei 14 e pouco por ano, mais 10 de living costs por ano também, como a bolsa é 25 por ano, você cobre tudo, é uma bolsa completa essa. Tanto é que, até um detalhe, quem tem a bolsa completa de 25 mil euros, não tem aquela opção de part-time job, tá? Você tem que desligar o seu microfone enquanto eu tô falando. Tá. O microfone é muito bom, pega a minha voz e a dela e fica dando eco. Tá, então olha só. Só voltando atrás aqui, quem tem
bolsa de 25 mil euros, não tem aquela opção de trabalhar part-time também, tá? Porque aí você vai passar o valor máximo que você pode ter de renda no ano. E aí você começa o problema de imposto aqui. Mas, assim, 25 mil euros você vai pagar tranquilamente todos os seus custos e a tuition fee, tá bom? Tá, qual a próxima? Bom, eu acho que a gente vai, então, terminar essa sessão. Como eu falei antes, fique à vontade para entrar em contato com a gente. A partir de 1º de março, Bia vai estar lá respondendo. Pode mandar um salve para ela também. Acompanhe a gente no Facebook, vai mantendo contato. Vocês vão receber também a gravação dessa sessão. Então, caso você queira rever algum detalhe, enfim, fique à vontade para assistir novamente. Vocês devem receber um e-mail aí com a gravação amanhã ou depois, no máximo até segunda, tá bom? No mais, boa sorte. Eu espero encontrá-los aqui em setembro. E no mais, fique à vontade para falar com a gente, tá bom? Qual e-mail? Aline, você pode entrar em contato tanto pelo Facebook, que é o Facebook/Estudando na Twente, ou pelo study@utwente.nl, tá bom? Rox, do you want to say goodbye to the people? That's your time. Maybe not. I don't know. Yeah, I'm there. I'm still there. Yes, thank you all for listening. And if you have any further questions, just follow our Facebook page and ask the questions there, all that you have, and have a nice day. Bye, thank you, Rox. Quer falar? Tá? Bom, gente, é isso. Como a Hannah falou, se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode mandar mensagem no chat. Eu vi que tem algumas perguntas específicas sobre preenchimento da admissão, então manda mensagem lá no chat que a gente tenta dar uma checada nessas informações mais específicas. E sigam a nossa página para terem mais informações, não sobre eventos de admissão, mas também para ter um gostinho de como é a vida aqui na Twente, antes de vocês chegarem aqui. E é isso. Muito obrigada para todo mundo que está aqui. Eu espero mais mensagens de vocês na nossa página do Facebook. Tchau. Tchau.